Amados irmãos, dando continuidade ao nosso culto, nós hoje teremos a pregação antes da ceia, tendo em vista que tanto pela manhã quanto agora pela noite, os temas das pregações falam a respeito do Evangelho, da graça que nos salva, e é muito oportuno ouvirmos o significado da mesa antes de participarmos dela. Então eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos. Nós iniciamos a exposição de Marcos na semana passada, mas não começamos a exposição propriamente versículo por versículo, tendo em vista que fizemos um panorama do livro. E hoje nós vamos começar com o primeiro versículo, Marcos, capítulo 1, versículo 1, que é o versículo que abre este evangelho. Marcos 1, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito, nós estamos diante da Tua palavra e pedimos que o Teu Espírito que a revelou haja em nós, iluminando os olhos do nosso coração. Assim como no princípio o Senhor disse: haja luz, e tudo se fez claro, nós te suplicamos, ó Deus, que no princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, o Teu Espírito resplandeça com a glória do nosso Redentor em nós, para que este Evangelho possa nos iluminar, aqueles que creem, para serem cheios de alegria indizível, alegria gloriosa, celestial, e aqueles que ainda não creem, para serem salvos. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é possível, em uma única frase, o mundo inteiro estar contido? Porque é o que nós encontramos nestas primeiras palavras do Evangelho de Marcos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Estas palavras tão breves, elas são profundas, mais profundas do que um oceano. Elas são como a porta de entrada do Evangelho. E quem compreende o significado desta frase, compreende não apenas todo o livro, todo o Evangelho, não apenas isto, mas recebe a vida eterna. Percebam a profundidade, percebam a grandeza desta frase. Antes de Marcos narrar sobre milagres, antes de falar dos ensinamentos de Jesus, de suas parábolas e sermões, antes de relatar a obra da cruz, antes de falar do grande milagre da ressurreição de Cristo, Marcos declara: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Porque, meus irmãos, o Evangelho não começa com a doutrina. O Evangelho não começa com milagres e eventos sobrenaturais. O Evangelho não se inicia com acontecimentos. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. E percebam que, da mesma maneira como a Bíblia se inicia, o Evangelho se inicia. Qual a primeira palavra da Bíblia? No princípio. Qual a primeira palavra do Evangelho? Princípio. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e disse Deus: haja luz. E no princípio da nova criação, o Evangelho começa dizendo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo. O primeiro princípio foi o começo da criação. Este novo princípio é o começo da redenção. No primeiro princípio, Deus traz o mundo à existência, mas com o Evangelho, Deus traz o mundo de volta para si. Deus reconcilia consigo o mundo. Quando Marcos escreveu este Evangelho, nós já vimos na semana anterior, este Evangelho foi escrito na década de 60, quando o Império Romano começa a perseguir a igreja através de um terrível imperador chamado Nero. E Marcos é inspirado pelo Espírito para registrar principalmente as palavras de Pedro. E ele escreve para uma igreja que passava por dias terríveis, por dias difíceis, uma igreja que era perseguida em todo o mundo. Portanto, meus irmãos, naqueles dias, mais do que o que vivemos aqui no Brasil, muito mais,
A igreja daqueles dias, do contexto originário no qual este evangelho foi produzido e transmitido, eles sabiam o que significava sofrer por Cristo. Muitos irmãos estavam sendo perseguidos, mortos, presos, muitos tiveram seus bens tomados. Portanto, era necessário ter plena convicção, saber com certeza quem é este Jesus pelo qual estamos sofrendo. Se Jesus não for quem ele afirmou, o sofrimento não valerá a pena. Mas se Jesus é de fato o Filho de Deus, todo o sofrimento, como diz Paulo aos Coríntios, será leve e momentâneo diante do peso de glória que está destinado para nós. É por isso que Marcos começa com esta declaração firme e direta para uma igreja sofredora e que precisava de palavras fortes, poderosas, que a consolassem, mas também que lhe dessem uma base segura para resistirem na fé a todos aqueles ataques. Marcos declara de maneira muito firme: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O tema, portanto, de abertura do Evangelho de Marcos é o seguinte: o Evangelho revela Jesus, o mediador divino e humano, que restaura todas as coisas. O Evangelho revela, ou poderíamos ser ainda mais diretos, seguindo o estilo de Marcos, que é menos teológico e mais prático. O Evangelho é Jesus, o Deus homem, que restaura todas as coisas. Sendo assim, meus queridos, nós devemos receber este Evangelho pela fé, porque ao recebermos o Evangelho, nós estamos recebendo esta pessoa, o próprio Jesus, o Filho de Deus que se fez homem para a nossa salvação e para a restauração de toda a criação. Em primeiro lugar, vejamos a parte inicial do versículo: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, ou princípio do Evangelho. Com estas três primeiras palavras, nós podemos concluir que o Evangelho é o começo de uma nova ordem, de uma nova criação de Deus. Marcos começa com esta palavra, princípio, na língua grega, arquê, que é a tradução da palavra hebraica que inicia a Bíblia, Bereshit. Bereshit. Não é apenas o começo de um livro, já que para os judeus o livro de Gênesis não é chamado de Gênesis. Foram os gregos que, ao traduzirem do hebraico para o grego, deram este nome. O livro de Gênesis é chamado princípio. A primeira palavra de cada um dos livros da lei, ela é usada como título dos livros da lei. Portanto, um leitor que conhecesse o Antigo Testamento em sua língua original, saberia que ao iniciar o Evangelho com a mesma palavra que inicia a lei, o Antigo Testamento, a própria Escritura Sagrada, Marcos está apontando para o tema central deste livro. Este é o princípio, este é o novo Gênesis. Este é o livro que trata de uma nova criação, superior à primeira criação. Não é apenas, portanto, o princípio como o começo de um livro, mas é o começo da maior de todas as obras de Deus. Assim como Deus começou a criação no princípio de todas as coisas, antes que houvesse tempo e espaço, Deus criou todas as coisas. Deus agora começa a redenção, a nova criação, antes que houvesse qualquer possibilidade de o homem reconciliar-se com Deus. O Evangelho então nos apresenta esta nova criação por meio deste que é o novo representante, o novo mediador entre Deus e os homens, o último, o novo, o perfeito Adão, que é Jesus. Não é assim que o apóstolo Paulo refere-se a ele em 1 Coríntios 15, o último Adão? Nele, em Jesus, começa uma nova humanidade. E o apóstolo então declara em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, e esta também é uma tradução correta, é nova criação. Não apenas nova criatura, mas nova criação.
O Evangelho é o anúncio, meus amados irmãos, dessa nova criação. O Evangelho é uma boa nova, uma boa notícia, e este é o sentido da palavra. É um prefixo grego que significa bom, boa. Angélio quer dizer anúncio, proclamação. Esta boa notícia não é um conselho, não é uma filosofia, não são lições de moralidade, mas é um anúncio de que Deus faz todas as coisas novas em Cristo. Deus agiu, Deus veio ao mundo, Deus salvou pecadores que estavam mortos e que não poderiam fazer nada a respeito disto. É por isso que nossos símbolos de fé declaram, como na nossa confissão de Westminster, o seguinte: aprove ao Senhor fazer um pacto da graça, no qual Ele livremente oferece aos pecadores vida e salvação por Jesus Cristo. Todos os homens em Adão estão mortos. Todos os homens em Adão estão condenados, conforme podemos ler em Romanos 5,12, porque por um homem entrou o pecado no mundo e por meio deste homem a morte. Mas o Evangelho é o anúncio de um pacto da graça. O pacto feito com Adão, o pacto de obras, foi quebrado, e a consequência de estar neste pacto é receber a maldição do pacto. Mas o novo pacto, a nova aliança, que foi anunciada como promessa a Abraão, ela se cumpre em Jesus Cristo. Por isso, o princípio do Evangelho. Mas vejam, meus irmãos, a importância desta preposição de. Essa palavrinha é importante, porque ela pode indicar duas coisas, e aqui no texto ela está indicando estas duas coisas. Quando eu falo que o Evangelho é de Jesus, eu estou dizendo que ele procede de Jesus, que Jesus é a origem do Evangelho, que Jesus é o fundamento do qual o Evangelho emana, no qual o Evangelho se sustenta. Mas também a palavra de indica conteúdo. O Evangelho é sobre Jesus, é acerca de Jesus, ele é de Jesus, no sentido que Jesus é tudo que o Evangelho tem para nos dizer, como boa nova, como boa mensagem. Ele é o amém de Deus e o sim de Deus para todas as suas promessas. Marcos diz Evangelho de Jesus, porque Cristo é a fonte do Evangelho e Cristo é o conteúdo do Evangelho. Tudo começa nele, tudo é por meio dele, tudo termina nele. Ele é o alfa e o ômega, ele é o autor e o consumador da fé do Evangelho. O santo Evangelho de Deus, que foi cumprido por seu Filho. Cristo é o Evangelho, é o coração e o centro da boa nova. Por isso, meus irmãos, o cristianismo, ele não começa com agir. O cristianismo não começa com obras, embora as obras se seguem. Mas o cristianismo começa com ouvir. Deus proclama Cristo, Deus anuncia o Evangelho, Deus nos fala do seu Filho, aquele que na eternidade é o Cordeiro morto antes da fundação do mundo, que no pacto eterno da redenção voluntariamente se deu por nós, para que na plenitude dos tempos ele viesse para nos salvar. O Evangelho começa com ouvir. A fé vem pelo ouvir, ouvir a respeito de Cristo, ouvir a respeito de quem Ele é, ouvir a respeito de quem Ele fez. Esta é a boa nova, este é o Evangelho, não por obras, para que ninguém se glorie, não por obras de justiça que tenhamos praticado. E então, após estas três palavras iniciais, princípio do Evangelho, nós temos agora nossa atenção dirigida para este, que é a origem e também o conteúdo da mensagem. Jesus Cristo é o mediador enviado por Deus. Jesus Cristo é o Evangelho. E aqui ele é chamado por um nome e por um título. Jesus é o seu nome. Cristo
é o título que ele recebeu. Meus irmãos, mais uma vez eu enfatizo esta verdade, porque é isto que Marcos quer salientar com esta abertura tão diferente dos demais evangelistas. Ele não começa com um prólogo, como fez João, falando das origens eternas de Cristo. Ele não começa com uma genealogia, como fez Mateus, falando das origens históricas de Cristo. Ele não começa com narrativas da infância ou do período anterior ao nascimento, falando das origens da vida de Cristo. Mas ele começa falando de quem é este Jesus Cristo. Porque o Evangelho é esta pessoa. E quem é esta pessoa? Jesus. Nós sabemos que, diferentemente da nossa cultura, em que os nomes são dados ou para homenagear, ou pela beleza, pela sonoridade, na cultura bíblica, os nomes apresentavam a essência de alguém. E é por isso que quando alguém geralmente tinha um encontro com Deus, havia uma mudança não apenas da pessoa, mas até mesmo do nome daquela pessoa. Abrão virou Abraão, Sarai, Sara, Jacó, Israel. E o Filho de Deus, o Verbo eterno, ao se fazer homem, recebeu o nome Jesus, o Salvador encarnado, porque Jesus significa Iavé, o Senhor salva. Aqueles que estiveram pela manhã, ouviram a aula da escola dominical ministrada pelo presbítero Daniel, viram que tanto o nome Isaías, quanto o nome Josué, quanto o nome Jesus tem esta mesma raiz. O Senhor, Iavé, o Deus da aliança, o Deus do seu povo, Ele salva. E como Ele salva? Aquele que é o Senhor exaltado, o santo, o sublime, o que habita em um lugar alto e sublime, Ele veio habitar conosco, Ele é Jesus. O nome Jesus aponta para a maneira como Ele salva o seu povo de seus pecados. Ele o faz em sua humilhação. Como explica o apóstolo aos Filipenses, quando os chama a viver em humildade, ele diz que o Filho de Deus não julgou como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo para nos salvar. Ele é Jesus. O Filho eterno veio como homem, e este nome Jesus explica o que Ele veio fazer. Ele veio salvar o seu povo dos seus pecados. O Senhor Jesus, sendo o eterno Filho de Deus, abandonou ou deixou a sua glória, esvaziou-se de sua glória para se tornar o nosso Salvador, porque era necessário que o mediador fosse homem. O Catecismo Maior de nossa igreja, na pergunta 39, vai refletir sobre esta verdade do Evangelho. Por que era necessário que o Salvador fosse homem? Porque Deus não apenas cancelou os nossos pecados, sem todo o drama, sem todo o sofrimento, sem tudo aquilo que Jesus teve que passar por nós. Então a resposta é simples. Era necessário que o Salvador, o mediador, fosse homem, para obedecer à lei em nosso lugar e para sofrer o castigo em nosso lugar. Vejam, meus irmãos, todo o sofrimento do inferno não paga pelos nossos pecados, mas as horas que Cristo passou na cruz são suficientes para pagar pelos nossos pecados, porque como homem, Ele assumiu nossa natureza e, diferentemente de Adão, que quebrou a aliança, Ele foi fiel, obediente a Deus em tudo, obediente até a morte e morte de cruz. Jesus veio como novo Adão, onde o primeiro Adão caiu. Jesus, o segundo Adão, venceu. O Evangelho é esta pessoa, o Filho de Deus, que se faz um homem humilde, um servo sofredor, um homem de dores para a nossa salvação. E qual é a obra que Ele realiza para nos salvar? O título revela isto. Jesus recebe um título, Ele é o Cristo. Cristo não é nome nem sobrenome, Cristo é título. A palavra Cristo é uma palavra de origem grega, que era usada no Novo Testamento para traduzir uma palavra muito importante da escritura do Antigo Testamento, a palavra Messias.
E estas duas palavras, Messias em hebraico e Cristo em grego, significam em português ungido, ou ungido de Deus. Aquele que Deus ungiu como representante da aliança sobre o seu povo e em benefício do seu povo. Portanto, Cristo é o Messias prometido, o ungido de Deus. No Antigo Testamento, aquelas pessoas que Deus escolhia como salvadores do seu povo, como representantes de Deus e da aliança no meio do seu povo, recebiam simbolicamente um sinal desta escolha. Elas eram ungidas com óleo, um símbolo do Espírito Santo que estava sobre elas para capacitá-las em seu ministério. Mas o ministério de todos eles era imperfeito. E o Novo Testamento nos mostra que apenas o próprio Filho de Deus poderia assumir este ministério perfeito, sendo o perfeito ungido, o Cristo. Este título, portanto, revela de que maneira Jesus, o Salvador, nos salva. Ele foi ordenado por Deus para ser um ungido. E no Antigo Testamento, quem recebia este título eram os profetas, os sacerdotes e os reis. Jesus é o Cristo, porque ele é o grande profeta prometido a Moisés. Ele é o nosso sumo sacerdote, como nós cantamos hoje no Salmo 110, e ele é o grande rei dos reis, o filho de Davi. Como profeta, ele nos salva, ensinando a palavra de Deus. Ele proclama o evangelho, e ele mesmo é a palavra de Deus que se fez homem. Como sacerdote, ele nos salva, porque ele expia os nossos pecados, oferecendo a si mesmo como sacrifício. Ele intercede por nós diante do Pai, e como sacerdote ainda, ele nos abençoa, nos dando as promessas do evangelho. E como rei, ele nos governa, nos concedendo a sua palavra e o seu espírito, que nos capacitam à vida de santificação, pelo poder dele operando em nós. Ele é Cristo, profeta, sacerdote e rei. Além disso, meus irmãos, este título Cristo mostra que toda a esperança do Antigo Testamento se cumpriram nele. Eu citei Gálatas 3:8, que diz que Abraão creu no evangelho que foi pré-anunciado a ele, quando Deus prometeu um descendente a Abraão, através de quem todas as famílias da terra seriam abençoadas. E Paulo então diz em Gálatas 3:16, e este descendente era Cristo. E quando nós lemos Hebreus no capítulo 11, quando ali os heróis da fé são registrados, é dito que Moisés, ele deixou toda a glória do Egito para sofrer por causa de Cristo. Cristo salvou os piedosos no Antigo Testamento, porque eles criam na promessa daquele que viria para ocupar eternamente a função de mediador único e suficiente entre Deus e o seu povo, como profeta, como sacerdote e como rei. Isto é o Evangelho. Deus nos salva somente por Jesus, porque Ele é Deus que se fez homem, se humilhou por nós, porque Ele é Cristo, a palavra de Deus que se fez carne, o sumo sacerdote que se fez sacrifício, o rei que se fez servo. E então, além do título Cristo, um nome é acrescentado. Ele é Jesus, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus. Com as primeiras declarações que apontam para o conteúdo e a origem do Evangelho na própria pessoa de Jesus Cristo, Marcos salienta a natureza humana do Salvador. Mas agora, ao acrescentar mais este nome deste Salvador, o Filho de Deus, ele quer salientar que o Filho de Deus é um Salvador perfeito, porque ele é o próprio Deus. Ele não é apenas homem, ele é Deus.
E aqui nós chegamos ao ponto mais alto desta verdade sublime acerca do Evangelho, deste mistério insondável que estivera oculto aos homens antes da vinda do Senhor, mas que agora se manifesta a nós que cremos. Jesus não é apenas homem. Um antigo credo da igreja que combateu as heresias a respeito de quem é Jesus, o credo niceno, diz sobre quem é Jesus, resumindo o ensino do Novo Testamento: ele é o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai desde toda a eternidade, antes de todos os séculos, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, eternamente gerado, não feito ou criado, de uma só natureza com o Pai, o eterno Deus Filho que está no seio do Pai. Meus irmãos, semelhante gera semelhante. E a Bíblia diz que Cristo é o unigênito, é o único Filho gerado pelo Pai. Se Ele é Deus como Pai, conforme está em João 1,18, se Ele é o Deus unigênito, Ele compartilha com o Pai de todos os atributos da divindade, inclusive a eternidade. Portanto, a geração em Deus não é algo que se processa no tempo. A geração em Deus é uma relação eterna no seio da divindade. E é por isso que a Bíblia expressa este mistério com uma declaração que nós não podemos compreender, tamanha sua altura, mas que nós podemos experimentar em nós, quando ela diz: Deus é amor. Deus não apenas amou o mundo, mas Deus é em si mesmo amor. O Pai, o Filho e o Espírito, eternamente um e três, na essência da divindade, em amor perfeito. Jesus, na oração sacerdotal, nos fala deste mistério. Em João 17:24, ele fala que este amor dele com o Pai é eterno, por toda a eternidade pretérita, para toda a eternidade futura. Um só Deus, Pai, Filho eternamente gerado, e o Espírito que procede do Pai e do Filho, em relação perfeita de unidade em amor. Este Deus unigênito se fez o servo Jesus para a nossa salvação. É isto que o Evangelho está nos dizendo. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus eterno. Ele possui natureza divina, ele possui glória eterna, ele possui poder infinito, ele possui eternidade e onipotência, ele é onisciente, e mesmo que ele tenha se esvaziado destes atributos, ele não deixou de ser Deus. Este é o mistério da piedade. Ele está assentado no trono da glória com o Pai desde toda a eternidade. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é adorado pelos anjos dos céus. E era necessário que o mediador se fizesse não apenas homem para assumir a nossa condição, mas também que ele fosse Deus. O Catecismo Maior também nos fala do ensino bíblico a respeito da necessidade de Jesus ser o Filho de Deus, ser Deus, dizendo o seguinte, na pergunta 38, era necessário que o mediador fosse Deus, para sustentar a natureza humana debaixo da ira de Deus e dar valor infinito à sua obediência. Somente Deus pode salvar pecadores. É isso que diz o salmista no Salmo 3, verso 8. E é isto que é repetido por Jonas no ventre do peixe, em Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. Somente Deus pode reconciliar consigo mesmo o mundo. Somente Deus pode dar vida eterna, porque só Ele tem vida eterna. Por isso, o Filho de Deus se fez homem. Nenhum homem suportaria a ira do Pai, as angústias infernais que foram derramadas sobre Jesus nas horas que Ele passou crucificado. Nenhum homem suportaria. Mas Deus se fez homem para suportar o peso da ira de Deus na cruz. A justa condenação que era nossa caiu sobre Ele, para que Ele, se fazendo pecado por nós, nos fizesse justiça de Deus. Este é o Filho de Deus. Este mediador é Deus e homem, duas naturezas, uma pessoa. Grande é o mistério
da piedade, afirma o apóstolo Paulo em 1 Timóteo 3,15, a respeito de Jesus. Meus irmãos, as Escrituras nos mostram este mistério. Em Tito, no capítulo 2, do versículo 13, Jesus é chamado de o grande Deus e nosso Salvador. Em Atos, no capítulo 20, versículo 28, nós lemos algo mais surpreendente, cuja razão humana não pode alcançar. Quando Paulo exorta os presbíteros a pastorearem, a cuidarem do rebanho, ele diz que eles deveriam cuidar da igreja, porque o próprio Deus a comprou com seu sangue. Meus irmãos, Deus não tem corpo, Deus não tem sangue, mas o Filho de Deus assumiu a natureza humana para que comprasse a igreja, sendo Deus e sendo homem, pelo seu sangue. É o que está em Atos 20, 28. Este é o Salvador do Evangelho, o Filho eterno que se fez homem. E se Jesus é o Filho de Deus, então devemos adorá-lo como Deus. Não apenas ouvi-lo, não apenas admirá-lo, mas nos render a Ele, sabendo que Ele é um mediador eficaz. Meus irmãos, os santos não podem saber o que se passa em nosso coração. Eles não são Deus. Eles não têm o atributo da onisciência. Os santos não podem responder nossas orações e realizar aquilo que nós pedimos, porque eles não são Deus. Eles não têm o atributo da onipotência. Os santos não podem estar conosco quando nós clamamos por ajuda, porque eles não são Deus, eles não são onipresentes, mas Jesus, que se fez homem, é o Filho de Deus, onipotente, onipresente e onisciente, que pode nos socorrer em todas as nossas angústias. Concluindo, Marcos começa o Evangelho com uma simples frase, uma frase que engloba o mundo. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Nesta frase está o coração de nossa fé cristã. O Evangelho é o princípio, é o começo da nova criação, é a revelação do novo mediador superior a Adão, é a manifestação de Deus na terra por meio de seu Filho, que é um com o Pai. Aqui está a nossa esperança, aqui está a nossa salvação, aqui está a nossa vida. Portanto, meus irmãos, aplicando, em primeiro lugar, venha a Cristo, confiando nele como seu único mediador. Você não pode salvar a si mesmo. Suas obras não têm valor diante de Deus, mas Deus enviou o seu Filho, Jesus, o Salvador. Ele desceu das alturas, ele se humilhou, ele assumiu a forma de servo para ser o nosso Jesus, o Senhor que nos salva. Em segundo lugar, nossa fé, nossa confiança deve ser plenamente depositada apenas em Jesus Cristo. Por que você deve confiar apenas em Jesus? Porque Ele é homem perfeito, Ele é Deus verdadeiro, e Ele é um Salvador suficiente. Jesus, sendo homem, assume o nosso lugar. Sendo Deus, Ele garante que sua obra é eficaz, que ela é suficiente, que ela é perfeita, que ela pode nos salvar de todos os nossos pecados. Confie apenas em Jesus. Em terceiro e último lugar, veja que o Evangelho é um novo princípio, é uma nova criação. Todas as coisas foram feitas novas quando o Filho de Deus desceu dos céus para tirar a maldição da terra, para reconciliar pecadores com Deus, para transformar o ermo e o deserto em um novo Éden. Portanto, se você pertence a Cristo, você pertence a este novo mundo, a esta nova criação de Deus. Se estamos em Cristo, somos nova criatura. Um novo Gênesis começa com o Evangelho. Um novo princípio foi estabelecido quando o Filho de Deus veio ao mundo. E nós somos parte desta nova criação, porque temos em nós não apenas a corrupção do pecado que herdamos de Adão, mas temos em nós um novo princípio, a presença de Cristo pelo seu Espírito que nos foi dado.
E por este Espírito, como parte deste novo princípio, desta nova criação, nós estamos sendo transformados de glória em glória pelo Espírito, segundo a imagem de nosso Senhor. Portanto, meus irmãos, se nós cremos em Jesus como nosso Salvador, se nós confiamos plenamente nele como nosso mediador, nós devemos viver por meio dele como cidadãos do reino, como parte deste novo princípio inaugurado pelo Evangelho. O Evangelho começou com Cristo. Ele é o princípio do Evangelho. E este mesmo Evangelho pode começar na sua vida hoje. Se você já ouviu falar de Jesus, e obviamente todos aqui já ouviram, mas ainda não tem Jesus como Senhor de sua vida, não se entregou totalmente a Ele, creia no Evangelho. A salvação não é por aquilo que você faz, a salvação é pela fé naquilo que Jesus fez e naquele que Ele é. Se você crê em quem Ele é, se você crê que Ele é o Cristo, profeta, sumo sacerdote, rei, salvador dos pecadores, Filho de Deus que se fez servo, se você recebe a Jesus como seu Senhor e o invoca, Ele te salvará. Receba Cristo. Ele é o profeta que anuncia as boas novas. Ele é o sumo sacerdote que tem poder para te purificar dos seus pecados. Ele é o rei que pode te dar o Espírito Santo para te governar em santidade e em justiça. Creia e submeta-se ao Filho de Deus, e você fará parte de uma nova criação. E agora, quando nós nos preparamos para nos aproximar desta mesa, este Evangelho que acabamos de ouvir, nós haveremos de experimentar, tocar, sentir, louvando ao Senhor pelo Filho que nos foi dado. Quero convidar à frente os presbíteros da igreja para tomarem comigo parte nesta mesa e participarmos assim da ceia.